Olá! Ontem eu tive a experiência de assistir o Jogo do Brasil em um barzinho aqui em Milão, onde vários brasileiros se reuniram. E na hora do jogo, muita gente estava criticando um jogador porque ele não estava conseguindo acompanhar, não estava sendo criativo, não estava produzindo. E o técnico manteve o jogador, e aí, do segundo tempo, o jogador fez o gol da partida, o gol ali para empatar. E naquela hora, todo mundo que estava criticando começou, eu te amo, e começou a gritar o nome do jogador e tal. E o que isso tem a ver com o nosso universo de clínicas? Tem tudo a ver, é uma lição super preciosa para quem faz gestão de clínicas, porque muitas vezes a gente fica na dúvida entre demitir ou manter. E às vezes eu vejo que as clínicas mantêm por um período super longo e vivem reclamando daquele funcionário, dizendo que não performa, não ajuda, que às vezes joga contra, que não quer mais aprender, que está acomodado, mas que os pacientes amam, que os pacientes adoram, que conhece todo mundo, que consegue fidelizar, que consegue trazer de volta paciente antigo, que só de você pensar já sabe o que você quer. Então isso faz com que a gente mantenha ali. E tem um outro lado também, às vezes a gente acaba dispensando o funcionário, muitas clínicas acabam mandando o funcionário embora e depois fala, putz, essa pessoa faz muita falta, essa pessoa tinha um papel importante que eu acabei não valorizando, se eu tivesse insistido um pouco mais, isso teria funcionado. Então, como é que a gente vai saber quando é hora de demitir, quando é hora de manter e se a nossa decisão está sendo acertada, como é que eu vou recuperar esse funcionário se eu mantiver ele na minha equipe, o que eu ganho, o que eu perco. Eu sou a professora Gleice Oliveira, sou especialista em gestão de clínicas, eu sou autora do livro Clínica UAU, que é uma metodologia para que a sua clínica seja encantadora, e também sou a criadora do MBA de Gestão e Marketing para Clínicas e do programa de aceleração Doutor Independência. Então, trazendo para o nosso universo, baseado no jogo que eu assisti ontem e que você também deve ter assistido da nossa seleção, uma coisa que a gente aprende muito com o técnico é manter a calma. Não tomar decisão no calor da emoção, porque quem está assistindo o jogo está vendo um quadro, está vendo 90 minutos. Quem vive ali todo dia está vendo o treino, a evolução, o histórico, o esforço e tudo que tem por trás nos bastidores que a gente não sabe. Então, na sua clínica, acho que a primeira coisa é não tomar decisão na emoção. Naquela hora que acontece o erro que você fala assim, não dá, não aguento mais, já falei 10 vezes, chega, vou mandar embora. Mas também não deixar de tomar a decisão por causa da emoção. Ah, é porque são tantos anos, é como se fosse da família, também é minha amiga pessoal. Os dois lados são muito importantes. Que a gente não tome uma decisão apenas baseada na emoção. Óbvio que a emoção sempre vai ter um peso, mas não apenas baseado na emoção. E como é que a gente faz isso? Uma coisa importante é a gente pensar assim, isso que está acontecendo é constante? É algo que a gente já deu feedback? A gente já comunicou? Isso que está acontecendo tem a ver com alguma mudança da clínica? Então começou a acontecer porque eu trouxe uma outra pessoa de fora, começou a acontecer porque a gente implantou um sistema. Isso que está acontecendo tem a ver com uma falta de conhecimento ou de habilidade dessa pessoa que pode ser suprida? Então a gente tem que olhar vários lados e inclusive se pode ser um momento pessoal, né? Às vezes a pessoa está com uma doença em família, está vivendo um momento turbulento aí da sua vida e isso está impactando na sua performance, na sua comunicação, no seu trabalho em grupo. Então a primeira coisa é analisar isso. Aí analisando isso, a gente tem que pesar os prós e contras. Então hoje essa pessoa, ela continua tendo os mesmos valores que a clínica? Ela continua acreditando no que a clínica oferta, ela tem vontade de trabalhar lá, você percebe que ela gosta, que ela fala com paixão, com amor,
porque nem sempre a pessoa consegue entregar o 100% que a gente quer. Às vezes você gostaria que a pessoa pudesse ficar mais tempo, ficasse em alguns horários críticos que você precisa dela. Às vezes você gostaria que a pessoa fosse mais proativa, não ficasse esperando você pedir, mas, por outro lado, é uma pessoa extremamente confiável, é uma pessoa que está sempre disposta a aprender, é uma pessoa que luta por você, que te defende, que fala super bem de você para os pacientes. Então é uma balança que a gente vai pesando e vai vendo o que eu ganho e o que eu perco. Vou dar alguns exemplos para vocês. Uma vez eu atendi uma clínica e quando eu cheguei nessa clínica, atrás da recepcionista, atrás do balcão da recepcionista, tinha 3 caixas de cesta básica, uma em cima da outra. E quando eu entrei na sala da doutora para prestar mentoria, para conversar com ela sobre o desenvolvimento da clínica, eu perguntei para ela: doutora, você não paga a cesta básica no lerite da sua funcionária? Você traz a cesta para a clínica, né? Porque imagina essa pessoa carregar a cesta até a casa dela. Ela falou: não, eu pago no olerite, eu não compro a cesta. Eu falei: ué, mas tinha 3 caixas atrás da sua recepção que era de cesta básica, estava identificada, são caixas de outras coisas, vocês usam a caixa, põem outra coisa dentro? Ela falou: não sei, preciso dar uma olhada. E aí quando ela foi levantar, ela descobriu que a secretária dela pedia cesta básica para os pacientes. E falava que, como ela ganhava pouco na clínica e ela tinha não sei quantos filhos, ela precisava de ajuda. Então, ela pedia cesta básica para os pacientes. Aí a gente tem uma questão de valores. A pessoa está falando mal do trabalho dela, da remuneração dela, né? E é uma coisa que não exige um treinamento, porque você pode falar assim: olha, não pode falar mal da gente, tá? Olha, não pode pedir cesta básica aqui, olha, não pode pedir nada para o paciente. Ok, você pode até ter isso no seu regimento interno, de que é proibido vender ou pedir qualquer coisa para os pacientes. Mas, ok, a pessoa vai parar de fazer isso e vai fazer o quê? Quanto você vai confiar numa pessoa que fala mal de você? Só que a próxima vez, a mentoria é uma vez por mês, a próxima vez que eu fui lá, a secretária continuava lá. E eu perguntei: e aí, doutora, conversou? O que você decidiu? Ai, conversei, pedi para ela não fazer mais isso, ela falou que entendeu, que não vai fazer mais, mas eu resolvi ficar com ela porque ela é a única que chega no horário. Então, às vezes a gente toma uma decisão pensando em diminuir o nosso incômodo. Eu não quero chegar mais cedo, ou eu não quero procurar outra pessoa, eu não quero ter o trabalho de selecionar, porque não é fácil mesmo selecionar uma pessoa, treinar tudo de novo, mas aí eu me disponho a ficar com alguém que fala mal de mim. Entenderam? Então, às vezes a gente toma decisões pensando no mínimo esforço, pensando em: ai, não quero ter esse problema agora. Ai, sabe, tipo, tá ruim, mas ok, ruim com ela, pior sem ela, e a gente vai ficando. Uma vez eu fiz um treinamento no Disney Institute, lá da Califórnia, e nesse treinamento eles trouxeram o CEO do parque e a gente podia fazer perguntas. E uma das perguntas foi exatamente essa: como é que a gente sabe em que momento que a gente fica ou não fica com alguém da equipe, a gente demite ou mantém. E o CEO deu um exemplo, ele disse o seguinte: olha, o único elefante que voa é o Dumbo. Então, não adianta a gente dar o amendoim, prometer passear, prometer presente, porque o elefante não vai voar, ele vai continuar sendo elefante. Então, ele quis dizer o seguinte, que muitas vezes o funcionário se torna um peso para a clínica. E a gente fica tentando empurrar. A gente fica tentando empurrar a ladeira acima porque a gente diz: tem que ir, tem que dar certo, já investi tempo, já investi treinamento, já tem que dar certo, eu não vou começar de novo. E aí a gente fica empurrando ladeira acima. E na verdade tinha que ser o contrário, tinha que estar todo mundo indo, sabe? Todo mundo puxando, todo mundo com aquela garra e não fazendo peso. A nossa equipe tem que deixar mais leve a nossa clínica e não mais pesada. Entendeu? Então, como a gente aprendeu com o jogo de ontem, a gente pode até ter momentos de dificuldade.
A gente pode até ter dias que alguém não performa bem. A gente pode até esperar para ter certeza de que realmente aquilo não está funcionando bem, que a gente já ouviu, que a gente já deu feedback, que a gente já tentou, que a gente já testou. Mas o que a gente não pode é deixar de tomar uma atitude por conveniência, só para não ter trabalho, porque a gente acaba não percebendo o quanto a gente perde. A gente acaba perdendo, sabe, a confiança das outras pessoas da equipe. As outras pessoas começam a perceber, se ela não faz, eu também não vou fazer. Se ela pode agir assim, eu também posso agir assim. A gente acaba perdendo a magia da clínica. Tem doutor que às vezes fala para mim, eu não tenho vontade de ir para minha clínica. Mas assim, por quê? Porque tá uma bagunça, porque o clima tá horrível, porque eu já não sei mais o que falar, o que explicar, como pedir, sabe? A gente perde a inovação. A gente para de implantar coisas novas porque a gente fala, não, a pessoa não vai fazer, ela não aceita nada, ela não ajuda, e aí a gente para no tempo e para de implantar coisas novas. A gente perde paciente, que percebe que o clima não está legal, que ouve o que não deveria ouvir, e aí eu vou te dar um outro caso, que a gente tem também. Inclusive esse caso está lá no meu livro Clínica Uau. Quem não conhece, pesquisa aí o livro Clínica Uau. E é um doutor incrível, sabe? Aquele doutor que carrega o paciente no colo, que escreve cartinha à mão para o paciente. Mas quando a gente foi fazer pesquisa de satisfação com os pacientes, apareceu que o doutor deveria remunerar melhor a equipe, que o doutor deveria reconhecer o esforço da equipe. E aí a gente ficou se perguntando, mas como é que as pessoas sabem o que acontece ali internamente? E a gente viu que no postinho da enfermagem, no lugar ali da medicação, era onde o papo corria solto e todo mundo ficava ouvindo. E toda clínica tem isso. Doutores que vêm e ficam lá na recepção conversando, auxiliares, enfermagem, enfim. E aí o paciente acaba escutando, seja na recepção, seja no momento do tratamento, na sala de atendimento, né? Então, às vezes a gente acaba deixando essas pontas soltas porque a gente não fala. A gente acaba aceitando que a clínica use um uniforme de qualquer jeito, venha com uma parte, não venha com a outra, que pare de usar maquiagem, que chegue atrasado, que não responda, que pule alguma atividade, que não faça o processo completo. A gente vai aceitando, aceitando, aceitando por comodidade. Então, quando a gente resolve que algo não está indo bem, a primeira coisa é parar para falar. É realmente dar um feedback, não uma acusação, mas um feedback de por que está acontecendo isso, vamos entender, vamos traçar um plano em conjunto, vamos traçar uma estratégia. E isso vai ficar nítido para você, quando a pessoa não está mais afim, quando a pessoa, sabe, não está mais jogando junto, quando ela está fazendo mal para o time, está fazendo mal para a sua equipe, quando o comportamento dela não condiz com o que ela fala, quando ela se compromete, mas ela não realiza, e aí a gente vai ter a certeza de que não faz mais sentido continuar investindo naquela pessoa. Mas ao contrário, tem pessoas que vale muito a gente continuar investindo, que não estão num bom momento. E foi o que aconteceu no jogo. Não estão num bom momento, não estão na melhor forma, não estão como a gente gostaria que estivessem, mas a gente pode contar quando precisa. Então, essa pessoa vale a pena a gente investir, treinar, desenvolver novas habilidades, acompanhar, ter um plano de carreira, entender o que está desmotivando, porque a gente também perde muitas pessoas boas que são difíceis de serem encontradas novamente e que se a gente tivesse dado um pouquinho mais de atenção, criado um plano de carreira, mostrado que ela podia crescer junto com a gente, a pessoa estaria até hoje conosco, nos ajudando muito, sendo realmente um braço direito. Ninguém cresce sozinho. Ninguém joga sozinho. A gente pode ter um time, a gente pode ter pessoas que se destacam, a gente pode ter um nome ali que é o doutor, mas se todo mundo não souber fazer sua parte, não tem gol, sabe? Do mesmo jeito que assim, o futebol
só ganha quem marca o gol, é diferente do tênis, que mesmo você não tendo jogado bem, você marcou vários pontos, você mostrou ali. No futebol, não. Ou marca o gol ou não marca o gol, não importa quanto você se esforçou, quanto de passe você deu, não tem como, é o resultado final, né? O tênis também é o resultado final, só que você consegue enxergar o quanto aquele jogador se esforçou, o quanto aquela partida foi boa. Na nossa clínica é igual. Todo mundo pode se esforçar, todo mundo... Olha, você pode ter feito uma excelente consulta, mas se na hora de cobrar a pessoa for um pouco grossa, você pode ter uma clínica maravilhosa, mas no WhatsApp, se ela responder, se ela demorar para responder ou se ela não responder bem, a pessoa não vai conhecer sua clínica maravilhosa. Então, não adianta ser... sabe, ter um jogador maravilhoso ou ter um ponto incrível, se todo mundo não jogar bem, se todos os pontos não forem muito bons, não adianta, não tem como ganhar o jogo dessa forma. A gente tem que realmente uma chance só para marcar e tem que aproveitar. Aquele paciente tem uma chance com você. Uma chance. Se ele não for bem atendido no WhatsApp, ele não vai te conhecer. Se ele vier na clínica e você atrasar, provavelmente ele não vai fechar o plano de tratamento. Se ele passar em consulta com você, mas ele não foi bem atendido anteriormente, ele não vai ficar. Se ele fizer o tratamento com você, mas ele não sair encantado, ele não vai indicar. Então, todo o processo, todo o time tem que estar preparado para fazer uma excelente partida, para fazer um excelente atendimento do começo ao fim. E quando a gente percebe que alguém não está conseguindo fazer sua parte, é a hora de se perguntar: tem algo a ser desenvolvido ou está na hora da gente trocar? Para facilitar a sua vida, eu vou deixar um link aí embaixo. Você preenche que você assistiu essa aula e aí você vai receber um testezinho para você fazer com as pessoas da sua clínica, para você pensar sobre as pessoas da sua clínica e identificar o momento em que cada uma delas está. Gostou? Deixa um like aqui pra gente, segue o nosso canal e a gente se vê em breve.